noite, bem-vindos ao Autárquicas 2021. É mais um programa, desta vez em Penafiel. Para mim é um gosto enorme ter o convidado que tenho hoje, Dr. Antonino de Sousa, atual Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e recandidato pela coligação Penafiel Quer. Antes de começarmos esta conversa, preparamos um vídeo para si. Antonino Aurélio Vieira de Sousa tem 52 anos e é natural da freguesia de Prozelo, Penafiel. Licenciada em Direito pela Universidade Católica do Porto, exerceu a profissão de advogado até 2002. Foi vereador da Câmara Municipal de Penafiel nos mandatos 2002-2005, 2005-2009 e 2009-2013. Foi eleito no mandato 2013 a 2017 presidente da Câmara Municipal de Penafiel pela coligação PST-CDS Penafiel Quer. A conquista voltou a acontecer no ciclo seguinte, de 2017 até ao momento. Atualmente possui os pelouros de Coordenação Geral, Gestão Financeira, Família e Inclusão Social, Relação com as Freguesias e Obras Municipais. É também presidente do Conselho de Administração da Ambisousa, empresa intermunicipal de resíduos sólidos, presidente da Assembleia Geral da Douro, Saneamento do Grande Douro, membro do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e membro do Conselho Económico e Social. Este é o candidato que iremos conhecer hoje. E é um gosto enorme. Presidente, Dr. Antonino, é uma pessoa que eu estimo bastante, é público e eu não sou de hipocrisia e toda a gente sabe que eu tenho uma admiração especial pela pessoa, pelo Presidente e pelo seu trabalho. Antes de mais, antes de começarmos a entrevista aqui como candidato, eu quero dar-vos parabéns pelo excelente trabalho que tem feito em Penafiel, sobretudo porque nós vamos ao Algarve e toda a gente conhece Penafiel e isso é realmente um trabalho que não é de 4 anos, é um trabalho que já vem feito há muito tempo no Conselho de Penafiel e é uma honra enorme e talvez das mais responsabilidades desta entrevista para mim, porque realmente há aqui um sentimento de consideração e respeito pelo Dr. Antonino, mas pelo Presidente de Câmara de Penafiel, que é o nosso Conselho que está em primeiro lugar a ser visto pela televisão. Bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Permita-me que agradeça desde já essas palavras simpáticas que me dirige, que saúde esta iniciativa do Novo Canal de promover estas entrevistas com os candidatos aos diversos órgãos autárquicos. Mostra, de facto, um trabalho muito importante do ponto de vista da promoção da reflexão e da possibilidade que os candidatos têm de apresentar as suas propostas de uma forma séria aos seus eleitores. A democracia precisa destes espaços de reflexão e de permitir a oportunidade aos candidatos de apresentarem as suas propostas, e o Novo Canal tem feito esse trabalho de forma extraordinária. E queria também saudar todos aqueles que assistem a esta entrevista, na qual procurarei naturalmente, como sempre de resto procuro fazer, quer dar contas do trabalho que fomos desenvolvendo, quer também apresentar algumas das propostas que temos para o futuro. Presidente, deixe-me só dar aqui uma nota, porque a Câmara Municipal de Penafiel, que nós trabalhamos na legalidade, como todas as câmaras quase da região, nos colaborar connosco, portanto, compra publicidade institucional, como todas as câmaras faz, e se foi dessa forma, só dessa forma, é que nós conseguimos ter cá, muitas vezes até os partidos da oposição, porque se não houvesse aqui um apoio geral das câmaras municipais ao canal, não existia, então os opositores também não tinham aqui o seu lugar. E outra questão que eu também lhe devo endereçar é que o Novo Canal nunca foi pressionado, seja do que for, ter aqui outro. Nestes 4 anos nós demos sempre voz à oposição. Paulo Araújo Correia é uma pessoa que sai daqui da casa e nunca houve um tipo de pressão da Câmara Municipal perante a região, o que é de louvar e que eu lhe agradeço mais uma vez. Agora sim, vamos começar. E ao Presidente, eu tenho aqui uma pergunta que se calhar não está a contar com ela. Porque toda a gente conhece o Presidente de Câmara, Antonino de Sousa, toda a gente sabe que o Presidente de Câmara, Antonino de Sousa, veste a camisola desde que sai de casa até que chega à casa. Mas eu gostava que as pessoas conhecessem um bocadinho mais da sua parte pessoal. Quem é o Antonino sem ser o político? Quem é a pessoa? Bom, o Antonino de Sousa é um penafilense, nascido e criado na freguesia de Prozelo, no seio de uma família humilde.
que desde cedo teve que trabalhar também para poder contribuir para os rendimentos da casa. Os meus pais tinham um café, desde muito jovem que aí trabalhei com eles para poder colaborar. Depois tive a possibilidade de estudar. Estudei na escola secundária de Penafiel. Depois fiz a minha formação superior no curso de Direito, em que me licenciei e exerci a advocacia durante vários anos na nossa cidade de Penafiel. Entretanto, casei, tenho um filho e entrei para a vida política quase que por acaso. Gostava dos temas da política, ia prestando atenção à política e a certa altura surgiu a oportunidade de participar de forma mais ativa. Fio no CDS-PP, depois surgiu a coligação Penafiel Quer com a candidatura do Dr. Alberto Santos, da qual me orgulho muito de ter integrado desde o primeiro momento. Entretanto, acabei por sair da política partidária e assumir uma posição independente. Em 2013 fui desafiado a assumir a liderança do projeto da coligação Penafiel Quer, o que fiz com muita honra e, naturalmente, com muito orgulho também, quer pelo histórico de serviço que a nossa coligação Penafiel Quer já tinha até aí, quer, sobretudo, pela oportunidade de poder servir o nosso Conselho de Penafiel e os penafielenses num cargo tão honroso como é o de ser Presidente de Câmara Municipal do nosso Conselho. E tenho procurado, ao longo destes 2 mandatos que tenho de exercício de funções, dar o meu melhor e ter sempre presente aquele juramento que faço na tomada de posse, que é, com lealdade, servir o Conselho de Penafiel, servir os penafielenses, sempre dando de mim o melhor, seja em que circunstância for. E por vezes as circunstâncias são difíceis, mas nós, se estamos num cargo de liderança, temos que perceber que temos, para além de fazer sempre o mais possível, tentar inspirar também a nossa comunidade. Isso, ainda agora com a pandemia, foi muito necessário. Nunca baixar os braços, manter sempre a serenidade, manter sempre um grande sentido de responsabilidade para resolver dentro daquelas que eram as nossas competências e as nossas capacidades financeiras e sermos também inspiradores para a nossa comunidade num momento tão difícil como este que vivemos. Estamos a falar de uma pandemia que na altura ninguém conhecia o que é que vinha aí. Eu lembro-me na altura, e nós tivemos até uma entrevista, o Presidente de Câmara de Penafiel preocupou-se sempre com a parte de saúde, com a parte do vírus, com a parte dos contágios. Vocês aplicaram 20, penso que foram logo de uma vez 25 medidas. Mas houve algo que o Presidente sempre teve em consciência, e isso eu sou testemunha, porque me dizia, a parte económica da cidade, o comércio. Estava muito preocupado na altura, porque sabia agora os tempos que vêm aqui. Então tentou sempre, de uma forma muito fria, ter o cuidado de apoiar sempre as empresas, de estar sempre ao lado das empresas. Isso porquê? Porque sabe que realmente é uma parte ex-libris do Conselho e que tem muitos postos de trabalho dependentes da parte comercial. Sim, nós, na pandemia, numa primeira fase, a nossa preocupação foi, naturalmente, olhar para a parte sanitária. E, por isso, sempre em articulação com as autoridades de saúde, procuramos implementar todas as medidas que eram adequadas a conter a propagação do vírus. E, de facto, fomos dos municípios mais ativos nessa primeira fase. Implementamos medidas, de resto, inovadoras, algumas até à época. E depois, assim que começamos a ganhar um bocadinho mais de estabilidade nessa parte sanitária, a olhar para as famílias, a olhar para as empresas. E com esse conjunto de medidas que cedo aprovamos e que depois até acrescentamos, procuramos atender a todas essas circunstâncias. Por um lado, manter sempre o foco na propagação do vírus e, portanto, continuar esse trabalho de sensibilização das populações, de desinfecção dos espaços, de distribuição de equipamentos de proteção individual de forma organizada às IPSS, aos bombeiros, às várias instituições, enfim, um conjunto vasto de medidas, como disse, e depois olhando para as nossas famílias e para as nossas empresas. Às famílias, apoiando na medida
como disse, do possível de acordo com as nossas... E era um trabalho em rede, não era? Um trabalho em rede sempre articulado com as nossas IPSS e com os nossos presidentes de junta. De resto, merecem o nosso louvor, merecem o nosso reconhecimento. As IPSS e os nossos presidentes de junta foram uma rede absolutamente extraordinária de apoio a toda a comunidade. E se nós agora já olhamos com um bocadinho mais de relaxamento para a situação, a verdade é que vivemos momentos de muita apreensão. E eu ainda tenho bem presente uma altura em que fui reunir com os nossos funcionários da recolha dos resíduos, porque viviam numa grande angústia, com o receio de ir fazer o seu trabalho, um trabalho que é essencial. E que, naturalmente, nessa altura, os receios eram muitos e eu fui reunir com eles, fui dar-lhes apoio, explicar-lhes que podiam estar tranquilos, porque tinham todas as condições para poderem desenvolver o seu trabalho, como os equipamentos de proteção individual que a Câmara lhes disponibilizava, e foram, de facto, uns heróis, porque houve um tempo em que o medo era muito, muito presente. E, portanto, nós tivemos essa preocupação de ir acompanhando sempre todas as circunstâncias e de ir dirigindo medidas de apoio às empresas, sobretudo às pequenas empresas do nosso concelho. As grandes empresas, naturalmente, que tinham outros recursos e tinham, da parte do Estado, um conjunto de apoios também mais disponíveis. A nossa preocupação foi, naturalmente, com o pequeno comércio, com a restauração, com os cafés, as cafetarias, os feirantes, que deixaram também de poder ter rendimentos. E, portanto, para esses pequenos empresários, nós fomos disponibilizando sempre os apoios que o município tinha ao seu dispor e julgamos que foi importante esse trabalho, porque ajudou a minimizar essa perda de rendimento que as empresas tiveram. E dar um pouco de esperança até no futuro. Presidente, este ano as contas foram aprovadas por unanimidade. As contas da Câmara estão boas, estão saudáveis e recomendam-se. Mesmo apesar de um ano que tiveram que se desviar o apoio social, como disse agora, foi que alterou com certeza os planos do que aquilo que queriam para estes 4 mandatos, mas a verdade é que apresentam umas contas sólidas e que há obra. As obras estão à vista em todo o concelho. Foi preciso uma gestão rigorosa. Foi de facto preciso muito rigor na forma como fomos gerindo os dinheiros públicos para podermos disciplinar as finanças da Câmara Municipal e chegarmos a esta fase final do nosso mandato com as melhores contas de sempre, desde que há POCAL. O POCAL é o Plano Oficial de Contabilidade para a Administração Local. É um instrumento que existe desde finais dos anos 90 e, portanto, nós não podemos comparar antes desse período, porque a contabilidade era feita com outra metodologia. Mas, desde que existe o POCAL, esse Plano Oficial de Contabilidade para as autarquias locais, as nossas contas do ano de 2020, que foi aquelas que aprovamos, são as melhores de sempre. Temos a dívida global mais baixa de sempre, portanto, a dívida de médio e longo prazo e a dívida de curto prazo, mais baixa de sempre. Em termos de pagamentos a fornecedores, tivemos uma redução de 11 milhões de euros, que correspondem a 35% dos pagamentos. Em termos de execução financeira, foi a melhor também dos últimos anos, bastante superior aos 60%. Tivemos, em termos de investimento, um dos melhores exercícios de sempre. Aumentamos, de resto, o investimento em 53% relativamente a 2017, ou seja, conseguimos conter e reduzir a dívida da Câmara, mas isso não implicou deixar de investir. E porquê? Porque nós passamos a dar prioridade a investimentos ou de proximidade, como são aqueles que fazemos nas nossas freguesias, ou então com fundos comunitários para não onerar o orçamento municipal. E, portanto, foi possível chegarmos a este tempo, a esta fase final do nosso mandato, com contas que são, de facto, muito, muito positivas e ficamos, naturalmente, também agradados com a circunstância do Partido Socialista na Câmara Municipal ter votado favoravelmente essas mesmas contas, o que nunca tinha acontecido antes, de resto. E que não foi uma admiração para si, porque os vereadores já o tinham alertado que se continuasse nesse caminho, no final iam aprovar as contas.
Sim, nós já as contas do exercício 2019 tinham sido muito positivas e na Assembleia em que elas foram votadas e aprovadas, o Partido Socialista já tinha dito, já tinha assumido que se continuássemos neste caminho de rigor e disciplina financeira, iríamos contar com um voto favorável do Partido Socialista e, portanto, no fundo, foi uma atitude de coerência e que nós naturalmente registramos. Portanto, percebeu que o Partido Socialista cumpriu com aquilo que disse. Sim, no que diz respeito à votação na Câmara Municipal, é verdade. O Partido Socialista acusa que a Câmara também é mau pagador aos fornecedores. Há uma redução de tempo também nestes últimos 4 anos de pagamento a fornecedores. Naturalmente que se nós reduzimos a dívida aos fornecedores em 11 milhões de euros neste exercício, que corresponde a 35% do volume de dívida a terceiros, isso traduz-se depois num pagamento em termos de tempo muito menos espaçado. E, portanto, reduzimos claramente o tempo de pagamento e hoje estamos a cumprir com os prazos de pagamento que a lei prevê e que nos determina. A lei, aquilo que diz é que os municípios devem pagar 30 dias e, no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso, têm ainda mais 90 dias para fazer os pagamentos. Portanto, digamos que o prazo seria de 120 dias para cumprirmos a lei, mas nós estamos a fazer os pagamentos num prazo bastante mais curto. É claro que, por vezes, se procura gerar confusão em torno destes temas. Nós temos que perceber que nem todos os fornecedores da Câmara são pagos no mesmo prazo, porque se nós temos um fornecedor do combustível, se temos um fornecedor da eletricidade, são fornecedores permanentes. Nós temos serviços que são pagos permanentemente. Há outros que têm contratos de prazos de pagamento mais alargados. Portanto, o importante é que, no essencial e globalmente, efetivamente, a nossa Câmara Municipal está de boa saúde financeira e isso deixa-me naturalmente muito tranquilo. Sentem-se satisfeitos, senão não voltariam a trabalhar com vocês. Naturalmente, mas acima de tudo, para nós, aquilo que é importante é que nós, com esta disciplina financeira, estamos agora melhor preparados para o futuro. E o futuro é um quadro comunitário que está a terminar e que tem que terminar até 2023 e, portanto, ainda nos vai dar aqui algumas oportunidades de investimento através do overbooking. É o novo quadro comunitário, o Portugal 2030, que está a ser negociado e que, quanto mais disponibilidade financeira nós tivermos, mais nos podemos abalançar a projetos e a investimentos, e é o PRR. E, portanto, nós, se temos uma situação financeira estável, controlada, podemos ter mais ambição e mais expectativas de podermos agarrar esses financiamentos que nunca são, ou regra geral, não são a 100% e, portanto, precisam sempre de uma componente nacional. Nós temos assistido a vários exemplos de municípios que perdem investimentos com financiamento comunitário porque não têm condições para a componente nacional. E aí é que é importante, como falava no seu discurso de apresentação, ser uma equipa conhecedora e com experiência, porque nem esses projetos não são fáceis de candidatar-se, e há muita gente a candidatar-se. É importante que a equipa seja experimentada. É muito importante. Eu devo dizer que, para mim, esta eleição é a mais importante em que eu participei. A eleição de 2013 foi naturalmente importante, vivíamos um período muito difícil, com a Troika presente no nosso país. 2017 também, tínhamos um conjunto de projetos interessantes para executar, e que estão, alguns deles até em execução, mas este mandato que aí vem é muito importante para o futuro do nosso Conselho, porque as oportunidades que se vão colocar são irrepetíveis. Estes exemplos que eu referi agora, a conclusão do quadro comunitário atual, até 2023. O novo quadro comunitário que tem que ser negociado e tem que ser bem negociado para assegurarmos financiamentos para o nosso Conselho. E o PRR. Mas depois ainda há uma outra circunstância, que é o processo de descentralização. O processo de descentralização entra em vigor no início do ano que vem. E, portanto, não é o tempo de nós mudarmos os atores da nossa vida pública no Conselho Penafiel. Não é o tempo da aprendizagem. Este é o tempo em que a experiência acumulada é muito, muito importante. E por isso digo que, para mim, esta é a eleição mais importante de todas aquelas em que participei para o futuro do nosso Conselho Penafiel. E por isso apresento uma equipa que é uma equipa que tem gente com competências demonstradas e com experiência acumulada.
Porque não é o tempo da aprendizagem. Conhecem os dossiês. Repare, de uma forma muito sucinta. Dr. Pedro Cepeda. O Dr. Pedro Cepeda, nos 2 últimos mandatos, foi o principal responsável, por exemplo, pela captação de investimento. E se nós negociamos mais de 1.500 empregos nos contratos de investimento que celebramos, é em muito a ele que o devemos por esse trabalho que ele foi desenvolvendo. Toda esta dinâmica nos projetos desportivos que o nosso Conselho está, neste momento, a executar. Nós duplicamos os equipamentos desportivos, seja relevados sintéticos, seja pavilhões desportivos, e isso deveu-se à capacidade e à dinâmica do nosso vereador e candidato Pedro Cepeda. O vereador Rodrigo Lopes e nosso candidato presidiu ao Centro da Área Educativa do Tâmega, que era a entidade que geria toda a área da educação aqui na nossa região. Tem o pluro da educação já em 2 mandatos seguidos e conhece muito bem o tema e, portanto, está melhor preparado que ninguém para este processo da descentralização. A senhora doutora Susana Oliveira, que na área do ambiente tem feito um trabalho tão positivo, que criou a marca A Nossa Terra, que é um exemplo que tem sido replicado em muitos concelhos do país na promoção dos produtos locais, que tem no seu currículo o prémio da melhor programação cultural autárquica. Foi o município que o recebeu, mas deve-o muito à sua competência nesse domínio. O Sr. Vereador Adolfo Amílcar, que na área da organização de eventos é de facto uma pessoa com um talento inigualável. A Agrival, se tem hoje a visibilidade que tem e se tem a projeção que tem, é ele que o deve em grande medida pela forma como ele foi capaz de colocar a nossa Agrival. A doutora Daniela Oliveira, que vai ser também nossa candidata, que é a minha chefe de gabinete atual, que é a pessoa que no nosso Conselho de Penafiel mais sabe do tema da ação social. Foi coordenadora do CLDS antes de integrar a Câmara e já exerceu funções também na vereação, conhece todos estes dossiês. De resto, se nós neste momento temos 4 candidaturas para 4 creches que vamos instalar no nosso Conselho, porque é um compromisso que assumimos com os penafilenses, ter uma resposta em creches para mais de 200 lugares, foi ela que, com as IPSS, preparou as candidaturas, as submeteu, articulou e obteve esse sucesso nas candidaturas. A nossa estratégia local de habitação foi acompanhada e coordenada por ela. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que têm, efetivamente, competência já demonstrada e que têm toda esta experiência acumulada. E, portanto, são aquelas pessoas certas para este tempo tão difícil e exigente que vamos ter pela frente. Muitas vezes acusam as câmaras municipais de fazerem obras em altura de eleições. Se nós repararmos, todo o território está em obras. Isso é preciso também que as pessoas percebam que são, muitas vezes, com os quadros comunitários e ao seu tempo. É isso que acontece em Penafiel também. É isso que acontece em Penafiel e acontece no resto do país, sendo que temos ainda uma outra circunstância, que é a pandemia, que nos atrasou de forma muito significativa tudo aquilo que tínhamos planeado. Mas isso não é um exclusivo do Conselho de Penafiel. O Conselho de Penafiel tem, de facto, um conjunto muito grande de obras em curso, porque teve arte e engenho para conseguir financiamentos comunitários para elas. Obras muito importantes, como o nosso centro de transportes, a via de acesso do centro de transportes até à entrada da autoestrada, o ponto C, a via da meia encosta, as obras que por todo o Conselho estão a decorrer. Portanto, nós tivemos essa capacidade de obter financiamento para elas, mas a verdade é que com a pandemia houve uma derrapagem generalizada na execução das obras. Aquilo que está a acontecer hoje no nosso Conselho de Penafiel, se não fosse a pandemia, teria acontecido há 8, 9 meses atrás. E essa é uma realidade que é praticamente transversal a todo o país. Eu ainda recentemente tive que ir ao Porto e fiquei ali em Fenomalhães durante um quarto de hora parado, porque estava a acontecer obras. E, portanto, eu compreendo que as obras que causam transtorno e apelo aos nossos concidadãos para, enfim, terem um bocadinho de paciência. Peço-lhes desculpa, naturalmente, por todos os transtornos que as obras lhes têm causado, mas a verdade é que sem algum sacrifício também não se conseguem fazer as obras. E, portanto, as obras são importantes, quer porque vão trazer mais qualidade de vida para o nosso concelho, quer também porque é criação de riqueza, são investimentos que ficam cá no nosso território. Portanto, penitencio-me naturalmente na medida da minha responsabilidade, mas efetivamente há aqui alguma responsabilidade que não é nossa, que não é de ninguém. A pandemia é um fator externo. Nós ainda recentemente
tivemos um exemplo de uma obra, uma pavimentação que estava prevista, planeada, organizada, e na véspera o responsável pela equipa da pavimentação soube que a esposa estava infectada com Covid, teve que ficar de quarentena, ele e todos os colegas, porque viajavam na mesma viatura e, portanto, já não puderam... algum atraso. Ora, durante aqueles 14 dias já não houve obra. Portanto, são vicissitudes como estas que foram acontecendo e que levaram a algum atraso nas obras, que eu, naturalmente, como disse, lamento e que me penitencio por isso. Mas conto com essa compreensão dos penafilenses, porque sabem que as obras são para o bem da comunidade. Vamos começar com o tema da mobilidade. Portanto, temos uma estação, ou melhor, um centro de transportes, de caminhagem, Novelas. Há uma avenida que vai ligar desse centro e da estação de caminhos de ferro à cidade. Vai ficar mais próximo, com vias viociclas. Portanto, é uma obra importante, é uma obra esperada e que vai revolucionar a mobilidade toda do concelho. Além disso, houve também a variante do Cavalum, que foi toda remodelada, até com mais saídas. Uma delas, uma estrada também que, como dizia o Presidente Junta, Carlos Digão, aqui nesta entrevista, que será a obra dos próximos 100 anos, que é a ligação da estrada da variante à cidade do centro. A mobilidade em Penafiel vai ficar melhor? Aquilo que está a acontecer neste momento em Penafiel vai permitir uma verdadeira revolução, no sentido positivo, naturalmente, da mobilidade. Não apenas na cidade, não apenas no concelho, mas diria mesmo na região. E porquê? Porque neste momento estão a reunir-se um conjunto de circunstâncias que nunca antes aconteceram. Nós vamos ter a central de transportes, cuja construção está a decorrer em bom ritmo, que é um equipamento de ponta, moderno, amigo do ambiente, eficiente, mas, acima de tudo, que está preparado para cumprir essa função de acolher todos os autocarros de todas as carreiras que se dirigem a Penafiel, seja de qualquer uma das nossas freguesias do concelho de Penafiel, seja da nossa comunidade intermunicipal. E por isso digo que, até ao nível da região, isto vai ter impacto. E todos os autocarros de todas as carreiras que saem da cidade de Penafiel vão ter que sair da central de transportes, seja para que ponto do concelho for. E, portanto, isto cria uma proximidade ao comboio que já não existia há 100 anos, quando o comboio atravessou a nossa cidade. Nós temos uma estação de comboios, uma estação de caminhos de ferro em Penafiel, mas que efetivamente não tem servido para os penafilenses, não tem beneficiado a mobilidade no nosso concelho de Penafiel. Isso vai passar a acontecer agora, porque vai haver esta proximidade com o comboio. Nós vamos poder apanhar o autocarro em Abragão, ou em Castelões, ou em Rio de Moinhos, e saber que ele nos vai levar até à estação de comboios de Penafiel e que daí vamos ter um comboio que, passados 25 minutos, nos coloca no centro do Porto. Isto é toda uma diferença relativamente àquilo que acontece atualmente, em que os autocarros ficam na cidade e quem quiser depois utilizar o comboio tem que usar um outro transporte, porventura o táxi. Ora, vai pagar 3 vezes no táxi o custo do bilhete do comboio. Portanto, não é viável, não é execuível. Vai passar a ser. Depois há uma outra circunstância ainda neste domínio das carreiras e dos autocarros que é relevante. É que a autoridade dos transportes até aqui era o IMT, o Instituto da Mobilidade e Transportes. E, portanto, aprovava e validava os percursos das carreiras que os operadores lhes propunham de forma acrítica. Os operadores pediam aquilo que lhes dava mais interesse, naturalmente. Agora é diferente. A autoridade dos transportes é a nossa comunidade intermunicipal, na qual, naturalmente, o município de Penafiel participa. E, portanto, os operadores vão ter que estar sujeitos a esta opinião crítica da Autoridade de Transportes SIM, que vai autorizar e vai validar percursos de carreiras que sejam aqueles que são adequados ao nosso território. Portanto, também é uma circunstância nova e que vai ser muito, muito importante. E depois a questão das vias. Essa avenida que vai ligar da central de transportes à saída da autoestrada, onde vamos ter uma rotunda que vai amarrar depois aquelas várias pontas, desde a 106, que vem de Novelas, a variante que vem de Lousada, todas essas pontas vão ficar ali amarradas. A variante da meia encosta, que essa tem uma outra função para além da mobilidade, que é permitir o crescimento da cidade para a encosta do Cavalum.
E, portanto, o desenvolvimento de uma nova cidade, ou de uma cidade nova de Penafiel, para essa belíssima encosta, de resto. E depois temos um projeto para executar no próximo mandato, que é a concretização da ligação da nossa variante do Cavalum até à entrada da autoestrada. E, portanto, desde a rotunda de Santa Marta, passando pela zona industrial e acabando ali na entrada da autoestrada. Vai tirar o trânsito ao centro da cidade. Vamos procurar retirar trânsito de passagem, porque nós gostamos de ter trânsito na cidade, nós gostamos de ter gente na cidade. Aliás, no próximo mandato, um dos projetos que temos é a criação de mais 300 lugares de estacionamento no nosso centro urbano, porque a nossa cidade é uma cidade do comércio, uma cidade de comércio tem que ter gente, tem que ter clientes. Agora, não tem que ter trânsito de passagem que só serve para perturbar. E, portanto, para esse vamos encontrar alternativas. Vamos criar alternativas, no caso do trânsito que vem do norte do concelho. No caso da entrada sul do concelho, todos sabemos que só com o IC35 é que essa questão ficará resolvida. Ficou contente com esta adjudicação que saiu ontem? Bom, nós tomamos uma posição pública em termos de município, porque achamos que temos que o fazer, é para isso que representamos o concelho e os penafilenses. Tudo aquilo que signifique avanço do IC35 é para nós motivo de regozijo. Agora, não deixamos de demonstrar a nossa estranheza perante um processo que se arrasta há tantos anos, cuja adjudicação deste primeiro troço, nós estamos a falar apenas do troço, 2 km e pouco, de Penafiel, de Arranjos, está adjudicado desde 2020, janeiro de 2020, e passados quase 18 meses, ou mais de 18 meses, o Sr. Ministro faz um despacho que tem meia dúzia de linhas para dizer que o investimento vai ser feito no ano 2022 e no ano 2023, sendo que em 2022 vão ser executados 7% desses 5,5 milhões. Ou seja, em 2022, segundo o despacho do Sr. Ministro, vão ser gastos, investidos, melhor dizendo, apenas cerca de 400 mil euros numa obra de 5 milhões e meio. E isto é despachado 15 dias, pouco antes das eleições. Só faltava que isto tivesse sido feito para o Sr. Ministro, um dia destes, vir cá à campanha de algum dos candidatos, ou em particular do candidato de RIR PS. E, portanto, eu não quero crer que isso vá acontecer, porque eu acho que este tema do IC35 é demasiado sério para ser tratado desta forma. Os penafilenses são gente de bem, não devem ser tratados como um instrumento de propaganda política. E há aqui um caso que o Paulo Correia assumiu na entrevista aqui, a dizer que nunca, e várias entrevistas que fez aqui no programa dele, que nunca iriam fazer campanha com o IC35. Se isso acontecer, não é o caso. Não, eu, como digo, acho que é, em qualquer circunstância, lamentável que o Sr. Ministro faça um despacho destes 15 dias antes das eleições, quando nós percebemos que a urgência deste despacho é nenhuma. Porque para dizer, ou para dar instruções às Infraestruturas de Portugal para poderem gastar 400 mil euros de obra em 2022 e 5 milhões e 100 em 2023, esse despacho podia ser feito daqui até ao fim do ano, não tinha que ser antes de 15 dias das eleições. Portanto, já é, do meu ponto de vista, um oportunismo político este despacho. Mas, se a seguir o Sr. Ministro vier cá para participar na campanha do meu adversário, aí não tenho dúvida nenhuma que isto é claramente fazer dos penafilenses gente retardada. E os penafilenses não são gente retardada, são gente muito esclarecida. E voltando aos transportes, atrás um bocadinho a isso, e no sul do concelho também é criticado porque não há transportes. Muitas vezes dizem que não há transportes. Um jovem que está no Rio Mau, que não consegue chegar a Penafiel, não consegue ir até à Faculdade de Felgueiras. Isso é verdade? Aquilo que acontece, ou tem acontecido até aqui, é responsabilidade desse mecanismo de aprovação das carreiras dos autocarros. Ou seja, o operador Valpi, por exemplo, não tem interesse em ter carreiras de Rio Mau para Penafiel, porque entende que, do ponto de vista financeiro, não são interessantes. Não as propõe ao IMT. E ponto final. Ora, haveria duas opções nesta circunstância. Ou o município pagar para haver autocarros todos os dias a fazerem esses percursos, nem que fossem vazios, custando uma fortuna insuportável de resto pelo município. Ou então ter autocarros que são suportados pelo município, mas com o objetivo de apoiar a comunidade escolar, permitindo que possam frequentar as escolas do concelho, e é aquilo que acontece. E agora, com esta nova dinâmica de autorização das carreiras, criar então regras que
colocam nas obrigações das operadoras estes transportes que são menos interessantes do ponto de vista financeiro. Como se diz em linguagem mais popular, para comer a carne é preciso também olhar para os ossos. E é um bocadinho isto que vai acontecer. Portanto, nós percebemos que o transporte público feito por operadores privados, que não é exatamente igual à Carris ou ao STCP, porque contam com o dinheiro dos nossos impostos de todo o país para financiamento. Aqui as lógicas são diferentes. Os operadores são privados e existem naturalmente com o objetivo de ter o lucro, mas temos que criar as tais condições para que eles possam atingir o seu objetivo, sim senhor, mas cumprindo também essa função de serviço público. Por isso é que se chamam transportes públicos. Não é só porque qualquer um os pode utilizar. É porque há aqui também uma função pública de mobilidade. E, portanto, eu estou certo que essa circunstância da Zona Sul do nosso Conselho se puder vir a alterar, e vai com certeza alterar, a partir do início do ano que vem. Naturalmente que há uma outra situação no que diz respeito ao sul do Conselho, que tem a ver com o facto da Gondomarense fazer toda aquela Nacional 108 a partir de Sebolido em direção ao Porto, e isso, ao longo dos anos, foi criando algum tipo de dinâmicas mais de ligação dessas comunidades à área metropolitana do Porto. Mas, no que diz respeito à possibilidade de terem autocarros disponíveis com maior frequência e com maior regularidade, essa circunstância vai se alterar naturalmente a partir de janeiro. O senhor, como Presidente de Câmara, quer que as pessoas do seu Conselho, seja onde for, nem que seja no limite da fronteira, fiquem no Conselho. Naturalmente é para isso que trabalhamos todos os dias, para que os penafidelenses possam e tenham todas as condições de acesso, seja na área da educação, seja na área do emprego, seja na área da saúde, aqui no nosso Conselho de Penafiel. Ainda no trânsito, Presidente, e na mobilidade, nós temos todo o tempo, eu gostava de levantar outra questão, que se tem falado muito, que é aquela questão ali do trânsito no Largo da Ajuda. O porquê, e a pergunta que eu te faço é porquê que aquela zona ali, aquelas ruas, não são fechadas ao trânsito a partir das 8 da noite? Na verdade, nós temos um regulamento que determina que aquelas ruas, durante a noite e ao fim de semana, estejam sem trânsito. Está lá um sinal. Está lá o sinal e o regulamento está em vigor. Tem havido aqui alguma flexibilidade do ponto de vista da fiscalização, é verdade. Não tem que ver com a inexistência de normas, porque elas existem, o regulamento está em vigor. Não tem existido uma fiscalização tão intensa como, porventura, poderia existir e que resolveria de uma vez essa questão. Também é verdade que tivemos este período da pandemia em que a questão foi atenuada. Digamos que não havia, efetivamente, e infelizmente, tanto trânsito e a questão acabou por se ir resolvendo por naturalmente. Si. Mas também entendo que, efetivamente, é importante que este regulamento seja aplicado de forma mais rigorosa, porque o nosso centro histórico, e em concreto esta zona de que estamos a falar, não está vocacionado para ser um espaço de atravessamento de trânsito. E, infelizmente, é isso que abusivamente vamos assistindo em muitos momentos. É usar aquele espaço como um espaço de atravessamento para se ganhar em 2 minutos relativamente ao percurso alternativo. Não é o mais adequado para aquele contexto e, portanto, eu acho que, de facto, temos que ser um bocadinho mais ativos na fiscalização do cumprimento do regulamento. Já está procedimento. O regulamento existe, as normas estão aprovadas e foi, de resto, no mandato anterior que o fizemos. Presidente, vocês recentemente fizeram obras na Câmara Municipal de Penafiel e colocaram uma rampa para a inclusão para as pessoas com mais dificuldade de mobilidade. O Penafiel, neste momento, o Conselho é mais inclusivo? O Conselho é claramente mais inclusivo. O exemplo que dá da nossa Câmara Municipal é importante, é sobretudo emblemático. Nós aproveitamos a circunstância de termos financiamentos comunitários no domínio da eficiência energética para intervir no edifício dos espaços do Conselho e também na nossa biblioteca municipal. Foi uma intervenção sobretudo ao nível das coberturas, das caixilharias, das paredes para as tornar mais eficientes do ponto de vista da eficiência energética, mas naturalmente que aproveitamos para fazer essa intervenção que se impunha, e que se impunha há muito tempo. Não faz sentido que o edifício dos espaços de Conselho, que é de todos os penafidelenses, não fosse acessível a todos os penafidelenses. E, portanto, fizemos a rampa
no acesso principal e criamos também uma plataforma de acesso ao primeiro piso. E, portanto, hoje o edifício dos Passos de Conselho é acessível a todos os penafilenses e o edifício da biblioteca também assim vai ser. Mas, respondendo mais à questão no seu todo, em termos de conselho mais inclusivo, é claramente um conselho mais inclusivo. Desse ponto de vista da mobilidade, claramente, nós, por exemplo, desenvolvemos um projeto que se chamava Comércio Mais Acessível, através do qual a Câmara Municipal suportava uma parte do investimento para a criação de rampas de acesso às lojas. É claro que ainda há muito trabalho para fazer, mas começamos e queremos que ele seja continuado. Ao nível, por exemplo, do resto do território, nós temos procurado estar sempre ao lado das associações ligadas aos temas da deficiência e da inclusão. Inclusive, promovemos a criação de uma associação precisamente para a defesa das pessoas com algum tipo de deficiência. Temos um gabinete de apoio às pessoas com algum tipo de deficiência, um apoio informativo, porque muitas vezes os direitos existem, mas não são devidamente exercidos por desconhecimento e, portanto, também para fazermos essa pedagogia junto das entidades externas e prestarmos essa informação a quem dela necessita. E, portanto, temos procurado, nos mais diversos domínios, que todos os penafilenses se sintam integrados e que se sintam num concelho que tem na coesão social um dos seus principais objetivos. Muito bem, passamos agora para os apoios sociais. E nós sabemos que a Câmara Municipal é pioneira no apoio que dá aos bombeiros voluntários. Vimos agora também, há pouco tempo, que há um apoio também a famílias numerosas no concelho. Trabalham sempre em rede, mesmo a identificar o caso do CPCJ, com crianças com mais dificuldades. O que é que falta fazer ainda nesse departamento, nesse tema do apoio social? Não, há muito trabalho ainda a fazer e haverá sempre trabalho a fazer. Nós, nesta altura, estamos muito direcionados, como disse, para a questão das creches. É muito importante que as famílias penafilenses tenham esta resposta de creche mais presente. Fala-se muito da questão da quebra da natalidade, do saldo natural que é negativo, porque infelizmente há mais óbitos do que nascimentos. E isto não se resolve com cheque de nascimento ou com a oferta de fraldas. Resolve-se, ou pelo menos atenua-se, criando as melhores condições para que os jovens casais possam ter filhos. E, portanto, nós estamos muito apostados na criação desta rede de creches no nosso concelho de Penafiel. Neste momento, temos já 4 projetos aprovados, um em Abragão, por ser uma freguesia com uma população bastante jovem, um nas Termas de São Vicente, exatamente pela mesma razão, e pela inexistência de respostas, e depois uma outra em Guilhufe, pela existência da zona industrial e, portanto, permitindo às mães que possam aí deixar os seus filhos quando vão para o trabalho, e a mesma coisa em Santa Marta, onde há também um número grande de fábricas, sobretudo da área das confecções, e que as jovens mães possam deixar aí os seus filhos. Portanto, este é um esforço que nós queremos fazer e no qual estamos muito focados. Aumentar de forma muito significativa a resposta de creche no nosso concelho. É uma das respostas mais deficitárias que temos neste momento e que queremos ver aumentada de forma muito significativa. Depois, o nosso cartão Família Numerosa. Nós, em Penafiel, orgulhamos-nos muito de termos, ao longo dos últimos 6 anos, sido galardoados pelo Observatório das autarquias mais familiarmente responsáveis, com o galardão de município amigo das famílias pelas políticas municipais que vamos desenvolver. São muitas e muito diversificadas e que são transversais às várias áreas. Nós, quando o ano passado decidimos que o transporte até ao 12º ano seria gratuito para todos os alunos que tivessem uma distância superior a 2 km das suas residências, foi uma decisão importante de apoio às famílias, porque se as famílias não vão ter que gastar dinheiro no passe, então estão a ver aumentado o seu rendimento.
E, portanto, as políticas de família são transversais aos vários domínios. Mas aquelas que são mais objetivas, como a questão das famílias numerosas, criamos um cartão que confere um conjunto de vantagens às famílias numerosas. Nós fomos dos primeiros municípios a ter uma tarifa da água e do saneamento para famílias numerosas. O que é que isso significa? Significa que, naturalmente, se uma família é mais numerosa tem que consumir mais água, não pode pagar a água nos mesmos escalões de um agregado que só tem, em que são só dois, o casal, ou que tem só um filho. E, portanto, são este tipo de preocupações que estão plasmadas nessas nossas regras e nesses nossos regulamentos. E agora assumimos o compromisso de, já no próximo ano, aumentar as vantagens ou os benefícios que contém o nosso cartão de famílias numerosas, com coisas simples, mas que são emblemáticas e são importantes, como, por exemplo, o acesso gratuito a todos os eventos municipais. Por exemplo, a Agrival. A Agrival vai passar a ser um evento gratuito para quem for portador de cartão famílias numerosas. O Futebol Clube Penafiel. Quer dizer, porque nós temos que perceber que as famílias numerosas... A entrada do museu também? O museu, todos os equipamentos municipais e depois aqueles com quem tivermos parcerias, por exemplo, a Magic Land. Temos parceria com a Magic Land para que as famílias numerosas possam visitar a Magic Land também. Porque nós sabemos que é completamente diferente ter que comprar a entrada para apenas um filho ou ter que comprar para 3. Então, custa triplicar. E, portanto, nós temos que ter essas dimensões sempre bem presentes e trabalhamos nelas em permanência. Isto são apenas alguns exemplos, porque de facto temos muitas medidas direcionadas para o apoio à família. Nós temos essa noção de que é importante, é essencial. Eu acho que é até o maior desafio que o nosso país tem, e a própria Europa, este da inversão do saldo natural. Nós temos que inverter esta tendência de envelhecimento e de perda da população. O nosso país é o 5º país mais envelhecido do mundo. Isto dá que pensar. E, portanto, naturalmente que as grandes medidas não são tomadas pelos municípios. Os municípios não têm dimensão nem competências para isso, tem que ser ao nível da administração central, mas sim, os municípios podem dar os seus contributos e é isso que nós procuramos fazer também. Algo que vocês também trabalham muito em rede é as associações, que é importante, é um conceito de associativismo e que muito honra, penso eu, a Câmara Municipal, porque vocês são fortes apoiantes deles. As associações de Penafiel e a PSS contribuem para uma forte organização da Câmara Municipal e de apoio à comunidade. E vocês continuam a apoiar e apoiam cada vez mais e querem apoiar mais? Nós temos apoiado muito as nossas coletividades, chamada sociedade civil, todas as associações, toda esta dinâmica do associativismo, nos mais diversos domínios, na área social naturalmente, mas também no desporto, nas atividades recreativas, nas atividades de entretenimento, culturais, ambientais. Há, de facto, um movimento associativo muito forte no nosso Concelho de Penafiel e que vive momentos difíceis. A pandemia foi muito, muito fraturante para o movimento associativo, porque as pessoas tinham que estar em confinamento, não podiam estar presentes em momentos sociais, e o associativismo vive precisamente disso, da presença de pessoas. Aliás, a base das associações são as pessoas, ao contrário, por exemplo, das fundações. E, portanto, nós, percebendo que o movimento associativo estava a viver tempos de dificuldade, procuramos reforçar os apoios financeiros às nossas coletividades, atribuindo-lhes, inclusive, um apoio excepcional. Porque as nossas coletividades, como o resto de todas, ficaram impedidas de ter as suas fontes de receita habituais. Aquelas atividades que iam organizando no dia-a-dia, são importantes. Muito importantes e que deixaram de poder desenvolver e, portanto, perderam essas receitas. E, por outro lado, este afastamento, resultado e consequência da pandemia, que impedia as pessoas de se encontrarem. E, portanto, nós procuramos estar sempre ao lado das nossas instituições. Todas têm um desempenho muito meritório. E nós olhamos para as associações sempre como um parceiro. Porque, ao contrário de outros, têm uma visão mais estatal, diria, de tudo aquilo que acontece. Nós respeitamos muito o setor privado. Portanto, nós achamos que se uma associação é capaz de fazer bem um trabalho ao nível da formação desportiva,
O município não tem que substituir essa associação nesse desempenho. Antes, pelo contrário, tem que a apoiar para que continue a fazê-lo. E quem diz isto relativamente ao associativismo desportivo, diz relativamente a muitos outros domínios. Portanto, nós aquilo que entendemos é que há um desempenho que é preenchido na nossa sociedade civil por estas instituições, que é muito bem feito, é um desempenho muito positivo, e, portanto, o município não deve estorvar, deve apoiar. E não ter a ideia de que tudo deve ser feito pela Câmara, porque isso é uma tontice. Nem a Câmara tem capacidade para isso, nem teria recursos para isso, porque se nós tivéssemos que pagar aquilo que é feito, o trabalho que é desenvolvido pelas associações sociais do nosso Conselho, por exemplo, não tínhamos orçamento que aguentasse. Se tivéssemos que pagar o trabalho que é feito pelos clubes desportivos na formação de tantos milhares de jovens nas mais diversas áreas do desporto, não teríamos orçamento para isso. Quem diz isto diz em todos os domínios. Portanto, há de facto um trabalho muito positivo das nossas coletividades que nós procuramos apoiar e ao qual somos muito, muito reconhecidos. E que muitas vezes levam o nome de Penafiel fora. Levam permanentemente o nome de Penafiel por esse país fora e por esse mundo fora, porque nós temos, felizmente, essa grande dinâmica e com um mérito muito grande. Nós, não há reunião de Câmara nenhuma em que não tenhamos votos de louvor para aprovar, para louvar feitos de instituições ou de penafidelenses nos mais diversos domínios. Educação. Eu lembro-me que o Presidente, o Antonino, isto é um bocadinho difícil porque está aqui como candidato, tem que o tratar com o Antonino, falava que houve realmente alguma reestruturação nas escolas, mas que falava que o dinheiro, em algumas, que o dinheiro que o Estado gastou, que se esse envelope financeiro fosse para a Câmara Municipal, que era muito mais gerida e que nesta altura já tinha, por exemplo, a Escola de Termos de São Vicente requalificada. É mesmo assim? É mesmo assim. Ainda ontem, quarta-feira, celebramos os protocolos de cooperação financeira com os nossos agrupamentos de escolas para o próximo ano letivo, à semelhança daquilo que temos feito ao longo dos anos, para apoiar os agrupamentos, depois nas fotocópias, nos materiais didáticos e tudo isso. Que é algo que não se vê, que é muito importante. Que não se vê e que todos os anos fazemos e que é um apoio grande para as nossas famílias também. Mas falava com os senhores diretores a esse propósito e a propósito de muitos outros, porque estamos sempre em articulação com os nossos diretores dos agrupamentos de escolas, e falávamos desse tema, que no próximo ano letivo já vamos ter mais duas escolas requalificadas, a Escola Secundária Joaquim Araújo e a Escola EB23 de Marecos, com dois investimentos muito avultados, na ordem, no total, cerca de 4,5 milhões de euros, que era dinheiro do município, do ponto de vista do financiamento comunitário. Portanto, esse envelope financeiro saiu da verba que nos cabia no Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial, portanto, que é o projeto que é executado pela CIM, e nós, interpelados pelo Ministério, abrimos mão dessa verba para ela ser direcionada para as escolas EB23, porque aquilo que notávamos é que havia uma grande discrepância da secundária, por exemplo, na Fiel, depois os centros escolares também, todos eles requalificados, e ali no meio tínhamos as EB23 num estado de muita degradação. Foi possível requalificar a Escola Básica 23 Dom António Ferreira Gomes, que ficou muito bem, e, entretanto, tínhamos as outras para requalificar também. A opção do Ministério foi por colocar todo esse volume financeiro apenas nestas duas escolas. E aquilo que nós entendemos é que, com essa mesma verba, teria sido possível requalificar também a Escola EB23 de Paços de Sousa, a Escola EB23 de Cabeça Santa e a Escola EB23 do Pinheiro, nas Termas de São Vicente. Bom, agora, o importante é que, pelo menos, estas duas vão ficar bem requalificadas com este investimento que está a ser feito, que, como disse, são dinheiros de fundos comunitários que eram para o município e que o município abriu mão para esse efeito, e que depois a componente nacional também é paga pelo orçamento municipal. Mas ainda agora fizemos uma intervenção também em Cabeça Santa, na Escola EB23, para retirar a cobertura de amianto, porque não queríamos nem podíamos permitir que no nosso Conselho ainda subsistissem coberturas de amianto. Era a única? Era a única que existia e foi retirado. Mas
Essa é apenas uma pequena intervenção, porque é preciso uma intervenção de fundo. E, portanto, aquilo que ontem combinamos com os senhores diretores é que vamos continuar a trabalhar de forma muito intensa para conseguirmos financiamento, por exemplo, no tal overbooking de que falava há pouco deste quadro comunitário, para conseguirmos ainda financiamento para requalificar estas sedes de agrupamento, estas 3 Que são da EB23, responsabilidade do Estado. que são de responsabilidade do Ministério da Educação, que com a transferência de competências irão passar para os municípios, mas que efetivamente é preciso requalificar e deviam ser entregues ao município devidamente requalificadas, coisa que não vai acontecer. Na altura da pandemia foram adquiridos computadores para os alunos, para apoiar os alunos. Isso ainda mantém-se em vigor, António? E o que é que foi feito mais? E o que é que falta fazer? Nós percebemos muitas outras situações que com a pandemia foram surgindo e na área da educação, essa foi uma das situações graves, foi a decisão de as aulas serem online, dos alunos ficarem em casa e terem aulas online, mas uma decisão que foi tomada sem que os alunos estivessem munidos dos equipamentos para o efeito. E, portanto, aquilo que o município de Penafiel fez foi de imediato disponibilizar cerca de 750 tablets para os alunos que deles necessitavam. E porquê é que foram 750? Porque foram os números que os agrupamentos de escolas nos transmitiram. E quem distribuiu esses tablets não foi a Câmara Municipal. Foi as escolas. Foram os agrupamentos de escolas. Precisamente para que fosse feita uma distribuição séria, isenta, por aqueles que efetivamente precisavam. E depois também disponibilizamos a internet, através dos equipamentos para o efeito. E, portanto, porquê? Porque se há coisa que nós não podíamos permitir era que houvesse alunos a ficar para trás, porque não tinham condições para poder ter as aulas. Mesmo assim, sabemos que o ensino à distância que aumentou as diferenças entre os alunos, porque naturalmente que muitos dos nossos alunos em casa não têm as mesmas oportunidades de apoio no estudo, na aprendizagem que teriam na escola. Mas, bom, também compreendemos que foi uma situação verdadeiramente excepcional, esta da pandemia. Mas, pelo menos, os equipamentos eram essenciais e, portanto, disponibilizamos dessa forma séria e isenta. Nós também, ao nível do apoio, e já que falamos desses apoios, que de resto, alguns deles nunca falamos. Nós nunca, naquele período em que os alunos tiveram que ir para casa, deixamos de os apoiar, por exemplo, com a alimentação. Mas não fizemos disso bandeira. Fizemos com descrição. Mas não podíamos... Respeitaram não podíamos era permitir que alunos que nós sabíamos que, em muitos casos, era na escola que tinham a sua principal refeição, ficassem impedidos de a ter. E, portanto, procuramos também estar presentes nesse momento e nessa circunstância. Mas noutros domínios, olha, a decisão que tomamos de atribuir o transporte grátis a todos os alunos do nosso concelho foi uma decisão arrojada e até inovadora. Eu tenho visto agora em alguns programas eleitorais de alguns candidatos, até aqui da nossa região, colocarem essa questão como uma promessa para o nosso mandato. Nós não esperamos por este ano de eleições para o fazer. Já está implantado. Já está desde o ano passado. Porque entendemos que, efetivamente, era preciso apoiar mais as famílias penafidelenses. E, portanto, se lhes libertamos de terem que assumir determinada despesa, já estamos a contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. Portanto, temos procurado estar sempre ao lado dos nossos agrupamentos de escolas, dos nossos alunos, criando as melhores condições para que a educação se faça com uma igualdade de acesso para todos. Antonino, sabe que, e é um bocado o que se passa na região, e vamos entrar na parte da habitação, da estratégia de habitação, cada vez mais estão mais caras as casas para arrendar, a especulação imobiliária está aí. É com a estratégia de habitação que vão conseguir com que as rendas fiquem mais baixas e com o alargamento, lá está, com o tal alargamento da cidade, com o novo PDM, para construir, que vai baixar a especulação imobiliária. Porque é outra das críticas que a sua oposição faz, que é a política de habitação de Penafiel. Bom, o tema da habitação é um tema muito complexo e, infelizmente, aquilo a que eu tenho assistido ultimamente é ser tratado com muita ligeireza. Isso não deve acontecer, sobretudo num tema que é tão importante e tão sensível para as famílias. Nós temos procurado estar ao lado das famílias penafidelenses também no tema da habitação. Não descobrimos o tema da habitação
apenas agora porque vai haver eleições. Nós, nestes últimos anos, temos apoiado, naturalmente com os instrumentos que temos ao nosso dispor, os agregados penafilenses com dificuldade em pagar a sua renda de casa. Famílias e agregados que vivem numa casa com dignidade, mas que, por circunstâncias diversas da vida, deixaram de ter possibilidades para poder pagar a renda. E, portanto, nós entendemos que, em vez de desenraizarmos esses agregados do seu meio, da sua família, da sua escola, que fazia mais sentido a Câmara apoiar o pagamento da renda para que essa família e esse agregado pudesse continuar a viver na mesma casa em que vivia até poder ultrapassar aquela circunstância em que se encontra. E estamos a falar de mais de 1,5 milhão de euros que, ao longo dos últimos anos, o município de Penafiel dirigiu para essa área. Dir-me-á, mas o município de Penafiel não faz parangonas com essas coisas. Não fazemos, porque nós procuramos gerir com seriedade e com rigor. E não precisamos estar permanentemente a abanar a bandeira de cada vez que fazemos ou anunciamos uma medida política que é importante. Mas a verdade é que estamos lá quando os nossos concidadãos precisam. Esse é o instrumento que nós fomos tendo ao nosso dispor, a par da Sai do orçamento municipal, a par da habitação social que existe e que o município tem e que permitiu, ao longo destes últimos anos, por exemplo, realojar mais de 80 agregados também. Porque, vejamos, o objetivo da habitação social não é ser uma casa para a vida, é ser uma casa para enquanto a situação de necessidade e carência se mantém. Portanto, nós procuramos que haja essa rotatividade. Agora, a habitação não tem sido encarada pelos vários governos com a importância que tem. O próprio Primeiro-Ministro reconhecia há dias numa entrevista que deu que o Governo e a Administração Central falharam no domínio da habitação. E falharam porquê? Porque nos últimos 30 anos, sensivelmente, não foi criado nenhum programa de apoio à habitação. E os municípios só por si não têm mecanismos para o resolver. E, portanto, foi naturalmente com agrado que vimos surgir agora um conjunto de medidas que permite efetivamente concretizar outras ações de apoio à habitação. E nós, em Penafiel, mais uma vez, estávamos na linha da frente. O município de Penafiel foi o 32º do país a submeter a sua candidatura à aprovação da Estratégia Local de Habitação. Fizemos o trabalho de casa em tempos difíceis, com a pandemia, sem se poder andar na rua a fazer inquéritos. Mas nós fizemos o nosso trabalho para sermos dos primeiros, porque quem vai à frente tem primazia na execução. E se nós fomos dos primeiros a submeter a candidatura e fomos o 64º a tê-la aprovada e a assinar um acordo de colaboração, foi porque fizemos o trabalho com celeridade. É claro que, como é que nós fizemos este trabalho? Com a colaboração das IPSS, de que falávamos há pouco. Mas também com a colaboração da Segurança Social. Por exemplo, os técnicos que acompanham os beneficiários do RSI foram também transmitindo as necessidades de habitação que tinham identificadas. E, portanto, o Conselho todo, não só na cidade. No Conselho todo de Penafiel, com o envolvimento das IPSS e da Segurança Social e, naturalmente, a nossa divisão de ação social, todas as situações que estavam identificadas foram contempladas na Estratégia Local de Habitação. Sabendo que a estratégia, a cada meio ano, tem que ser revista e revisitada. E, portanto, podemos a todo o tempo integrar novos agregados. Nós 6 em 6 meses é revisão. Exatamente. Não queremos, nem permitiremos que ninguém fique para trás, desde que preencha, naturalmente, os condicionamentos que a lei permite. Agora, a nossa preocupação foi sermos mais lestos para podermos começar a executar mais rapidamente. E conseguimos, felizmente. Esta estratégia local de habitação tem duas vertentes. Uma vertente de execução municipal, na ordem dos 20 milhões de euros, metade dos quais é financiamento não reembolsável, portanto, a fundo perdido, como se diz, mas a outra metade é financiamento do município. Portanto, não, essa ideia de que o dinheiro vem todo do Estado não é verdade. Portanto, metade é, efetivamente, financiamento não reembolsável, cerca de 10 milhões de euros, e a outra metade são 8 milhões em financiamento empréstimo bonificado. Tem que ser pago. Tem que ser pago naturalmente. E outros 2 milhões do orçamento municipal. Bom, estes 20 milhões, que constituem o valor do acordo de colaboração, vão ser executados pelo município.
e estão direcionados para agregados que não têm, efetivamente, solução habitacional. São carenciados, pessoas com carências e que não têm solução habitacional. E, portanto, o município vai adquirir, reabilitar, eventualmente construir de raiz alguns fogos, porque eu não sou apologista da solução de termos 30 ou 40 ou 50 fogos de habitação social, não me parece que seja uma boa metodologia, é preferível ter modelos mais pequenos. Integra na sociedade. Exatamente, modelos mais pequenos, com 6 ou 8 frações, por exemplo. É nesse sentido que nós queremos trabalhar. E depois há outra verba, correspondente a um valor sensivelmente igual, de 20 milhões de euros, que se destina aos privados. Ou seja, agregados que têm uma casa, que são donos de uma casa, mas uma casa que está degradada, que não reúne condições adequadas de habitabilidade. Ou porque não tem as condições de salubridade, ou porque tem uma situação de sobrelotação. Enfim, não está adequada a uma vivência com dignidade. E, portanto, esses 20 milhões são para financiar esses privados. Devem formular uma candidatura através da Câmara Municipal, ao primeiro direito, e podem reabilitar os seus imóveis. E o financiamento é a fundo perdido, na percentagem que for entendida em função do rendimento e da intervenção em concreto que vai ser feita, e, para a outra parte, se o proprietário assim o entender, há financiamento bonificado, que tem que ser depois pago gradualmente. Portanto, este instrumento, que é a Estratégia Local de Habitação, que se divide nestas duas circunstâncias, uma para a execução da Câmara Municipal e outra para a execução pelos privados, vai permitir, de facto, uma melhoria significativa na situação da habitação no nosso concelho. E que vai baixar a especulação imobiliária. Vai, com certeza absoluta. Mas depois, e a par dessas medidas e desse instrumento, temos outros instrumentos, que são também importantes. Temos, por exemplo, neste momento, a decorrer o prazo de consulta pública para um programa que se chama Penafiel Casa Acessível. O que é que este programa pretende? Pretende dar a possibilidade a casais que têm agregados, que têm rendimentos intermédios, portanto, que trabalham, que têm os seus ordenados, mas que, face a este aumento significativo do valor das rendas que tem acontecido nos últimos anos, não apenas em Penafiel, mas, enfim, na região e no país, a Câmara Municipal vai arrendar casas que depois vai subarrendar a estes agregados, assumindo aqui o diferencial da renda, permitindo a estes agregados que tenham uma casa com dignidade, que possam ter a sua vida organizada, sem ter que fazer o esforço financeiro de pagamento da renda de acordo com o mercado, mas com essa diferenciação. Portanto, é também um caminho que nós vamos ter disponível. E outro, e que se enquadra naquilo que o Paulo falava da revisão do PDM. Estamos, neste momento, na revisão do PDM, a criar áreas para construção a custos controlados. O que é que isto significa? Que a construção, para ser efetuada naqueles locais do nosso território, tem que ser de acordo com essas regras dos custos controlados, portanto, permitindo o acesso à habitação de forma mais facilitada. É claro que nós temos que ter presente que estas soluções não são milagrosas, levam o seu tempo a executar, mas nós, neste momento, temos os instrumentos e as condições para podermos, de facto, criar melhores condições de habitação para os nossos concidadãos, sobretudo, e temos que o dizer, para aqueles que mais necessitam. Porque eu tenho ouvido aí uma retórica de alguns candidatos que vem aí o Pai Natal da habitação. Isto é uma falácia, isto é enganar os nossos concidadãos. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, efetivamente, instrumentos que permitem apoiar quem precisa de ser apoiado. Mas tem que ser bem geridos, não é? Tem, naturalmente, como de rigor. Como de rigor, por isso é que neste momento já está criada uma comissão, e aprovada, uma comissão técnica, que integra elementos da Câmara, integra elementos do IRU, e, portanto, multidisciplinar, porque tem que ser com muito rigor que se tem que fazer esta gestão. E é nessa estratégia, Antonino, que vai, por exemplo, pôr aquele bairro social, digamos assim, na entrada da cidade, tão bonito como o Camarário, e vai fazer pressão, porque aquele não é da vossa responsabilidade. E há uma diferença. A entrada da cidade do Sul, temos ali um bairro social com umas cores bonitas, até verde de esperança, e do outro lado, que é a entrada também principal, em frente aos bombeiros, aquilo está assim um bocadinho diferente. É verdade. Lamentavelmente. E posso dizer que a atitude que tivemos com o Ministério da Educação relativamente às escolas foi a mesma que tivemos relativamente ao IRU em relação a esses dois bairros da nossa cidade. Disponibilizamos verbas do nosso financiamento comunitário
para que os pudessem Então, requalificar. não foi? Nós não o podíamos fazer porque não eram nossos, eram propriedade do IRU. No caso do Mário de Oliveira, aproveitaram. No caso do Vila do Bispo, não aproveitaram e por isso está naquela situação. Agora, tanto um caso como o outro, a gestão vai passar para o município, no âmbito da descentralização de competências, a partir do próximo ano. E o nosso compromisso com esses nossos concidadãos é que vamos, naturalmente, tratar em igualdade de circunstâncias aqueles edifícios, porque as pessoas que lá vivem são penafilenses de primeira, como todos os demais, e, portanto, têm que viver em casas com dignidade. E nós, até aqui, não podíamos intervir, mas se em janeiro se concretizar a descentralização neste domínio, como nós esperamos que venha a acontecer, pois vamos naturalmente proceder de igual forma, reabilitando aqueles imóveis também. Captação de investimento. Mercadona, e eu posso dizer porque são nossos parceiros com muito orgulho, tivemos uma fábrica, digamos, que fornece as peças a uma marca de luxo, como a Louis Vuitton, que é mesmo assim, portanto estamos a falar em cerca de 600 postos de trabalho, mais os Mercadona que andam por volta dos 150. Houve mais captação de investimentos de mais empresas a quererem vir para a Penafiel. Lembro da Altice também, que renovou a sua estada cá no Conselho. Foi um mandato, como disse há pouco, do vereador Pedro Cepeda, bem gerido? Ou ainda se podia fazer qualquer coisa mais se não fosse? A captação de investimento tem sido para nós uma prioridade, desde o mandato anterior, de resto, porque com a troika, com o ajustamento financeiro que o país teve que fazer, nós chegamos a ter o desemprego muito próximo dos 15%. E, portanto, cedo percebemos que se queríamos fazer descer os números do desemprego, tinha que ser com a atração de empresas que viessem para o nosso Conselho criar emprego. Porque quem cria emprego, efetivamente, são as empresas e os empresários com o seu esforço, com o seu arrojo. E nós criamos um plano precisamente para criar as condições, com medidas, que tornavam o nosso Conselho mais apelativo. E depois há todo um trabalho de formiguinha, que se não vê, que leva muitas horas, por vezes, para se conseguir ter sucesso num projeto de investimento. Este exemplo da Atpeli, que é a empresa que trabalha com a Louis Vuitton, por Gaspar Louis Vuitton, ninguém imaginará, ou poucos imaginarão, como foi difícil competir com alguns municípios de grande dimensão, alguns aqui da zona do Ave, que têm grande tradição também neste tipo de indústria, para que o projeto viesse para Penafiel. Porque tínhamos, de facto, grandes tubarões a querer agarrar aquele projeto. Foi preciso, de facto, muito trabalho da nossa parte, mas, felizmente, foi um trabalho bem sucedido. Mas nós temos tido, ao longo deste tempo, coisas muito boas a acontecer no nosso Conselho de Penafiel. Concluímos a zona industrial de Recesinhos. Um projeto que se arrastava há muitos anos, no papel, porque, em termos práticos, a única coisa que existia era um pequeno acesso de entrada e depois os terrenos. E nós adquirimos os terrenos, concluímos as infraestruturas e conseguimos captar empresas para ocuparem aqueles lotes. Neste momento, todos os lotes praticamente estão vendidos, com contratos de investimento e, portanto, não são para especulação imobiliária, são para investir e criar emprego. Temos lá empresas já, de resto, a instalar-se. De ponta, temos uma, me estou a lembrar agora, por exemplo, que trabalha na área dos produtos hospitalares, que no contrato de investimento prevê a criação de 50 postos de trabalho para técnicos superiores, altamente especializados. E, portanto, há de facto aqui um volume de emprego que foi obtido por esta via dos contratos de investimento, mais de 1.500 empregos. Não são todos qualificados? Pois claro que não. Mas nós temos que olhar para a população no seu todo. E nós não temos só pessoas altamente qualificadas. Nós temos pessoas altamente qualificadas que precisam de ter oportunidades. Mas temos pessoas que não têm uma qualificação superior, mas que também têm que ter o seu emprego, também têm que ter os seus rendimentos. E, portanto, nós temos que olhar de uma forma abrangente e transversal para este desafio de criação de emprego. Mas é uma área da qual nos orgulhamos muito. Nós somos o Conselho, na região do Tâmega e Sousa, com o maior número de empresas a serem criadas. Nós temos o rendimento médio mais alto da nossa comunidade intermunicipal. Nos últimos anos, esse rendimento aumentou de forma muito significativa. E, portanto, isto naturalmente que
se deve, em grande medida, pelo menos, a este esforço do município na criação de boas condições para que as empresas se instalem no nosso território. E depois há outra coisa que acontece. Quando um território está na mão de cima, como é o caso de Penafiel, torna-se apelativo para os investidores. Os investidores olham para Penafiel como um concelho diferente, um concelho apelativo, interessante, dinâmico, e querem estar cá connosco. E, portanto, nós ficamos naturalmente muito satisfeitos com isso, não baixamos os braços, continuamos este trabalho, porque pensamos que podemos ir mais além. E continuar a ir mais além é uma das lutas que é sua, que é baixo das portagens. Não é? Sim, sim, achamos que foi isso é uma forma de estímulo para as pessoas investirem em Penafiel. A questão das portagens foi uma tremenda injustiça que o Governo tem feito com Penafiel e com toda a região. Repare, não é apenas com Penafiel. Agora, não se compreende que autoestradas como a A28, que vai para Viana do Castelo, ou a autoestrada do Algarve, ou outras por aí, enfim, que se calhar são até regiões com índices de rendimento muito mais elevados, tenham descontos. Ou até dito de outra forma, se nós quisermos ir passar uma bela de uma noite ao casino da Póvoa, temos desconto na portagem. Ou comer uma mariscada à La Guardia, também temos desconto na portagem. Mas os utilizadores da A4, para virem para Penafiel, para o Marco de Canaveses, para Amarante, para Vila Real, territórios que são deprimidos, ou para Castelo de Paiva, ou Sinfãs, têm que pagar a portagem. E estamos a falar de uma autoestrada que sempre foi paga. Eu andava a estudar, andava na faculdade, quando esta autoestrada começou a ser construída. Pois foi sempre a pagar. Será que não é chegado o momento de nos aliviar também desta carga de portagem? Eu acho que sim. E nós, na altura da pandemia, foi uma das solicitações que fizemos ao Sr. Primeiro-Ministro para que olhasse para este tema, enfim, com alguma atenção, para que desonerasse os nossos empresários dessa carga de custos. A única coisa que recebemos foi uma carta do chefe de gabinete a dizer que tinha enviado para o Sr. Ministro das Infraestruturas. Mas, quanto a mais, absolutamente nada. A nossa CIM também tomou posição pública sobre este assunto, manifestando o seu desagrado, mas também não tivemos nenhum tipo de acolhimento a essa nossa pretensão. E essa é, naturalmente, uma mágoa que temos, porque se esta região precisa de um incentivo e de uma discriminação positiva, porque é uma região que tem as suas fragilidades, então é nestas situações que essa discriminação positiva deve acontecer. Não é ter uma retórica relativamente ao Tâmega e Sousa, mas depois uma prática completamente antagónica. E, portanto, para nós é uma mágoa, nós continuaremos a bater na tecla e continuaremos a insistir nela, da mesma forma que em relação ao I-135 que falamos há pouco, não vamos desistir, não vamos baixar os braços enquanto não virmos a obra no terreno. Não há agora nenhuma desculpa para que a obra não avance, uma vez que o PRR contém verbas precisamente para que ela se concretize. Penafiel, terra de desporto, terra de campeões. Não faltam campeões de Penafiel no desporto. Isso tem a ver com as condições de infraestruturas que vocês dão. Ainda agora inauguraram alguns sintéticos no sul do concelho, que nós também tivemos lá, o Novo Canal. Fernanda Ribeira foi homenageada numa pista que nunca existia e que ela própria dizia que tinha que ir para o campo da feira na altura do tempo dela treinar. São essas infraestruturas, não esquecendo também aquela requalificação que fizeram, e bonita, com artistas plásticos da terra, penso eu, ali na Vila, ajude-me, Antonino, Gualdina e no Parque Intergeracional. Exato, que ficou ali uma obra fantástica e que foi projetada até a nível nacional como referência. São essas infraestruturas que fazem com que o Penafiel tenha cada vez mais campeões em todas as áreas, não só no futebol. Não estamos a falar só do José Fonte. Nós olhamos para o desporto numa perspectiva muito alargada. Na perspectiva, naturalmente, da formação desportiva, do desporto de competição, mas muito também na perspectiva do desporto de saúde. E uma coisa que a pandemia nos fez ver foi a importância dos espaços ao ar livre, da importância do contacto com a natureza e de termos este tipo de oportunidades. E, portanto, temos desenvolvido a nossa ação política neste domínio, tendo em atenção essas duas circunstâncias. E por isso é que nos preocupamos, por um lado, em criar igualdade de oportunidades no acesso aos equipamentos desportivos em todo o nosso território. A zona norte do nosso concelho de Penafiel não tinha um pavilhão desportivo. Os cidadãos de Castelões, de São Martinho, de São Amédio ou de Croca
para poderem fazer um jogo de futebol 5 ou de basquetebol ou qualquer modalidade de pavilhão, tinham que vir aqui ao pavilhão Fernando Ribeiro se houvesse vaga. O mesmo em relação aos nossos concidadãos de Rio Mau, Sebolido e Canelas, que para poderem desenvolver uma prática desportiva de pavilhão, tinham que ir a Rio de Moinhos. Paços de Sousa, uma grande vila, mas que não tinha um pavilhão desportivo. E, portanto, nós procuramos resolver este problema de coesão territorial. Todos têm que ter igualdade de acesso à prática desportiva. Está um pavilhão a ser executado em São Martinho, para as terras de Recezinhos, outro em Paços de Sousa e outro em Rio Mau. E depois, não tínhamos uma pista de atletismo na terra daquela que é a atleta mais medalhada de sempre no nosso país, que é a Fernanda Ribeiro. Era, de facto, uma fragilidade muito grande. E, portanto, na oportunidade que tivemos de ampliar o nosso parque da cidade, que é hoje um dos maiores do norte de Portugal e com uma diversidade de entretenimento que eu acho que é fantástica e muito rica. Agarramos essa oportunidade para executar essa pista de atletismo de Tartan. Foi validada pela Federação Portuguesa de Atletismo. Está capacitada para receber qualquer prova no que diz respeito a disciplinas do atletismo. E, naturalmente, que no ano em que a nossa concidadã Fernanda Ribeiro assinalava 25 anos da sua medalha de ouro de Atlanta, nós achamos que fazia todo sentido prestar-lhe homenagem precisamente nessa pista de atletismo. Eu sei que para ela, mais do que a homenagem, a alegria principal consistiu no facto de ver a sua cidade ter um equipamento com aquelas características. E já se comprometeu connosco que vai desenvolver uma escola de atletismo para promover a prática do atletismo e a formação na área do atletismo, agora que tem um equipamento com condições para o fazer. E depois há toda a outra dinâmica de espaços ao ar livre. Nós, por exemplo, nas Termas de São Vicente, executamos um complexo desportivo que permite a prática do desporto em condições adequadas, mas que depois, no exterior, vai ter um parque de lazer, com um parque infantil, com equipamentos de manutenção física, com percursos pedonais, porque achamos que estas duas dimensões estão muito associadas. E é isto que temos procurado desenvolver em todo o nosso concelho. Nós, para o próximo mandato, temos um compromisso de insistir ainda mais na criação destes centros cívicos, destes parques ao ar livre. Já desenvolvemos alguns ao longo deste mandato, mas queremos continuar a fazer este caminho porque achamos que, de facto, é muito importante criar condições para que os nossos concidadãos possam usufruir da prática desportiva em boas condições, mas também do espaço ao ar livre nestes parques de lazer. E essas infraestruturas servem até ao privado. Eu, no outro dia, vi a equipa da Bélgica, a seleção da Bélgica, né, que já antes iam para a Lousada, agora já podem vir para Penafiel, porque o hotel, e temos que falar aqui, o Penafiel Parque Hotel é um hotel referenciado pelas equipas de futebol que vêm cá, muitas das equipas de primeira divisão e até internacionais, já permitiu com que ficassem no conselho equipas internacionais como a seleção da Bélgica. Naturalmente, e não tenho nenhuma dúvida de que a nossa pista de tartan, agora concluída e certificada, vai ser objeto de interesse por parte da nossa Federação Portuguesa de Atletismo para aqui promover os meetings nas mais diversas áreas. E, portanto, todas estas atividades, todos estes investimentos, todas estas dinâmicas, depois têm sempre como fim também, a par dos outros de que falei, trazer gente e tornar o nosso concelho cada vez mais apelativo e mais interessante. Que é um concelho seguro, não é? As pessoas que visitam o concelho de Penafiel sentem-se seguros. E eu introduzi uma pequena nota da segurança. Por exemplo, nós vimos, por exemplo, a Câmara Municipal de Valongo, que aprovou agora a Polícia Municipal. Temos aqui Paredes, tem Polícia Municipal. Em Penafiel, justifica-se ter Polícia Municipal. Não, nós até ao momento não vimos esse investimento na criação de uma Polícia Municipal como um investimento prioritário. O nosso concelho não tem fenómenos de criminalidade muito acentuados. Enfim, tem aquela pequena criminalidade, como acontece em todo lado, mas é globalmente um concelho seguro. Temos um destacamento da GNR sediado na nossa cidade. Temos depois o posto de Penafiel, mais o de Paços de Sousa e o das Termas de São Vicente. O posto de Paços de Sousa é um posto novo, foi inaugurado recentemente, é um dos mais modernos do país, vai com certeza, pelo menos foi esse o compromisso do Sr. Ministro quando da inauguração, ver reforçado o seu contingente.
E, portanto, aquilo que nós achamos é que, neste momento, a criação de uma Polícia Municipal não é uma das prioridades do nosso município. Há outras áreas nas quais nós achamos que é mais importante investir agora. Onde estou aqui a lembrar-me, por exemplo, no próximo mandato, um dos compromissos que nós assumimos é o da criação de um seguro de saúde para os nossos idosos. Nós percebemos com a pandemia a fragilidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde já padecia de muitas fragilidades. Com a pandemia esteve muito mais focado, naturalmente e compreensivelmente, na questão do combate à Covid, e nós vimos, sobretudo, a população mais idosa ser preterida no acesso à saúde. E recomendar a um idoso que faça uma consulta por telefone não me parece razoável, nem me parece muito sensato. E, portanto, aquilo que nós percebemos é que há, efetivamente, uma grande fragilidade no nosso Serviço Nacional de Saúde. Mesmo no pós-pandemia, não vai melhorar de forma muito significativa. E, portanto, nós, no próximo mandato, já a partir de janeiro do próximo ano, vamos ter um seguro de saúde para os cidadãos penafilenses com mais de 65 anos. Nesta fase primeira, serão abrangidos já todos aqueles que têm o complemento solidário de idoso. E depois vamos alargar gradualmente esta base. Porque o acesso à saúde é essencial. O acesso à saúde é fundamental. E já que está nesse tema, está satisfeito com o acesso? Com os centros de saúde que apoiam o Conselho de Penafiel e os penafilenses? Não, uma das nossas lutas no próximo mandato, e até porque vamos ter os fundos do PRR, é a possibilidade de, por um lado, ampliarmos o nosso Hospital Padre Américo. O nosso Hospital Padre Américo não pode continuar a servir uma população de meio milhão de habitantes nas condições em que foi projetado, que era para servir 300 mil habitantes. Não funciona, não resulta. Nós vimos isso subejamente agora com a pandemia. E, portanto, ele tem que ser ampliado. O nosso Hospital Padre Américo tem que ser ampliado para poder dar resposta a esta população. E as nossas unidades de saúde precisam, de facto, de ser requalificadas. A unidade das Termas de São Vicente está num resto de chão de um edifício que, efetivamente, não reúne as condições adequadas a cumprir a sua missão. E depois temos outras unidades no Conselho que também precisam de ser realizadas. E, portanto, é uma das lutas que vamos ter, já identificamos como uma das prioritárias para o próximo mandato, é precisamente para ampliar o nosso Hospital Padre Américo e requalificar as unidades de saúde para que elas possam prestar o melhor serviço à população. Mas, ainda assim, achamos que continua a fazer sentido mantermos este objetivo da criação de um seguro de saúde para todos os utentes, dando-lhes a possibilidade de serem consultados onde entenderem e poderem ter acesso a cirurgias, pelo menos cirurgias ambulatórias, com maior celeridade. E, portanto, há um complementar de Serviço Nacional de Saúde com esta resposta através dos seguros, que eu acho que pode ser muito positiva, sobretudo para aqueles com maiores fragilidades. Nós já ultrapassamos todos os tempos, mas eu não posso deixar, e deixei, não foi por acaso que eu deixei este tema da cultura ao fim. Penafiel ganhou o Prémio Autárquico, onde eu tive o gosto também de estar consigo no Centro Cultural de Belém, e juntamente com o Sr. Presidente da República na altura. Eu acho que já está no sangue dos penafilenses, os eventos, e não falamos só da Agrival, São Martinho, que é muito importante, a Noite Branca, a Noite Vermelha também, com os nossos bombeiros voluntários que tanto dão ao Conselho. Ainda agora vimos a Feira das Cebolas, que até vai ter uma designação de Penafiel, deixa a cebola garrafal, passa a ser cebola de Penafiel. Mas faltava, e era uma reivindicação de muitos anos, que faltava um espaço com condições para receber até qualquer tipo de espetáculo, até internacionais, como falou, que é o Ponto C. É realmente o topo de cereja em cima da cultura de Penafiel, não esquecendo, claro, a Escritaria, que é um evento que já é internacional. É realmente desta vez que Penafiel vai ficar, em todos os sentidos, apetrechados na cultura. Sim, o nosso Conselho sentia muito essa fragilidade. Eu acho que posso até alargar essa necessidade a toda a nossa região, porque aqui na região não temos, de facto, nenhum espaço capaz de acolher todo o tipo de artes de palco.
mais importante por vezes do que um auditório com mais lugares é termos um palco com capacidade para receber todo o tipo de espetáculos. E é isso que nós vamos ter no nosso ponto C. Espaço que vai ter essa capacidade em termos de acolhimento e que depois vai ter uma vertente também de criação artística. E por isso a sua denominação, que não é por acaso, é o ponto C de cultura e criatividade, porque nós queremos, por um lado, ter essa capacidade de receber todo o tipo de espetáculos, mas por outro lado queremos também que ali se possa ter um viveiro para as artes, para aqueles que têm talento, e são muitos, felizmente, no nosso concelho, para se poderem, de facto, aprimorar e projetar. A necessidade de termos este espaço não é de agora, sobretudo a partir do momento em que encerrou o velhinho Cine São Martinho, ficou este vazio aqui em Penafiel e na região. Nós, felizmente, conseguimos integrar este projeto no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e, portanto, beneficiar de financiamento comunitário para o efeito, e a obra está neste momento em execução. Poderia estar já mais adiantada, não fossem as imensas burocracias do nosso país, que fizeram com que, por exemplo, a expropriação tivesse demorado quase 1 ano e meio, que o visto do Tribunal de Contas tivesse arrastado durante mais não sei quantos meses. E depois a própria pandemia acabou também por ter aqui um efeito de atraso no andamento do processo. Mas aquilo que importa aqui verdadeiramente sublinhar é que esse é um processo que é irreversível. É um projeto que não volta atrás. Penafiel vai ter, se Deus quiser, já no próximo mandato, esse espaço que fica integrado na meia encosta do Cavalum e, portanto, a via da meia encosta tem como primeiro ponto de passagem o ponto C e a Praça de São Martinho, que aí ficará localizada, e depois daí segue até às traseiras da nossa Biblioteca Municipal. E, portanto, será efetivamente uma nova cidade que aí se vai projetar, e nós vamos passar a ter esse espaço para podermos, de facto, viver a cultura de forma ainda mais intensa. Como disse o Paulo, e o Paulo testemunhou, e a sua equipa da Novo Canal, nós tivemos essa honra imensa de receber o prémio de programação, melhor programação cultural autárquica, e são 308 os municípios do país, e nós não somos sequer uma das 18 capitais de distrito. Somos uma cidade de dimensão média, mas orgulhamos-nos muito de termos merecido esse prémio da insuspeita Sociedade Portuguesa de Autores e com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República de Portugal, que aí esteve no Centro Cultural de Orem, precisamente para testemunhar a entrega desse galardão. E por isso, quando às vezes ouço por aí comentarem que Penafiel, que na área da cultura que está muito atrás, eu interrogo-me se esses comentários são de alguém que vive cá ou se vive noutro qualquer lugar do planeta e que não acompanha minimamente aquilo que aqui tem acontecido permanentemente. Porque realmente Penafiel leva, aliás, neste momento Penafiel está em todo o mundo, na língua portuguesa, porque a novela Amor, Amor, e deixe-me dizer que eu acho que você não sabe, nós fizemos uma reportagem, sabe da reportagem com certeza, mas não sabe é dos números, não é? Que já passa dos 250 mil de alcance a nossa reportagem, que fizemos pelos espaços que existe e que realmente é algo que promove o território. E tocámos nesse assunto, foi isso que pensou quando se faz uma novela em Penafiel, num orçamento de 3 milhões que a novela tem e que Penafiel só desenvolveu 150 mil. Sim, o orçamento não é 3, é de 6 milhões. 6 milhões de euros é o orçamento desta telenovela, que é a mais vista de sempre no nosso país e que é gravada exclusivamente na cidade e no concelho de Penafiel, no que diz respeito aos espaços exteriores. Nós, quando iniciamos as conversações com a SP para a realização da novela aqui em Penafiel, foi antes do ano de 2020. Portanto, como assinalávamos os 250 anos da nossa cidade, achávamos que era importante termos um instrumento de promoção e de visibilidade ainda maior para a nossa cidade e para o nosso concelho. E, portanto, foi esse o primeiro objetivo, o objetivo inicial. Entretanto, com a chegada da pandemia, tudo isto ficou em stand-by. Mas rapidamente percebemos que, se o projeto era importante para assinalar os 250 anos da nossa cidade, era mais importante ainda para relançar a imagem de Penafiel neste tempo da pandemia. Principalmente num concelho e num território que tem no comércio e no património
dois dos seus grandes instrumentos de atração. E por isso sentamos à mesa com a sociedade, com essa empresa, a ESP, e firmamos esse compromisso de termos a novela apenas em Penafiel. E eu sei que há quem ache que foi um investimento muito grande da Câmara Municipal, mas nós temos que olhar para estas coisas e para estes números com rigor, atendendo à capacidade de promoção que a telenovela tem, de levar, como disse o Paulo, Penafiel não apenas a todo o país, mas aos 4 cantos do mundo, porque através dos canais internacionais a novela está em todo o mundo. Efetivamente, achamos que foi uma grande aposta. Hoje em dia, os municípios têm que ser competitivos. Há uma competitividade muito grande entre os municípios na atração de gente, na atração de visitantes, na promoção do território. E, portanto, nós temos que nos socorrer dos instrumentos que estão ao nosso dispor. E achamos que esta aqui era uma boa aposta, e continuamos a achar, porque, efetivamente, hoje, a nossa cidade e o nosso concelho são admirados um pouco por todo o mundo, mas sobretudo no país, e a verdade é que também já sentimos um número de presenças no nosso território muito maior por conta desta promoção que a novela nos está a dar. Antonino, para isso acontecer tem uma equipa, porque não faz sem uma equipa, como começou a dizer no início do programa. Esta equipa que o acompanha neste último mandato, porque pela lei de mandatos não vai poder continuar a ser Presidente da Câmara depois de 2025, mas esta equipa que o acompanha é a mesma, que acompanhou até aqui? Sim, como eu disse, a equipa que me acompanha é, em grande medida, a equipa que estava neste momento comigo. Portanto, está o Sr. Vereador Pedro Cepeda, a Sra. Vereadora Susana Oliveira, o Sr. Vereador Rodrigo Lopes, o Sr. Vereador Adolfo Amilca, a Sra. Doutora Daniela Oliveira, minha chefe de gabinete. São os 6 elementos primeiros da equipa. Depois o número 7 é a Sra. Engenheira Alexandra Almeida. Deixe-me dar um reparo. Penafiel Verde, e merece aqui uma palavra nossa, porque é uma empresa de referência, não é? E que serve a serviço público e água. Não, e dar os parabéns à Alexandra. Tem que ser assim, porque realmente a Penafiel Verde é uma empresa que nem na pandemia parou. Nunca. E repare, nós estamos a falar de uma pessoa que na área do ambiente e nestes temas de água e de saneamento é das pessoas melhor preparadas no Conselho e até na região, em Engenheira Alexandra Almeida. E por isso é que tem feito este trabalho tão importante na nossa empresa municipal. Porque fazer o trabalho de há 10 anos atrás era relativamente fácil. O trabalho que está a ser feito agora é que é difícil. Porquê? Porque são aqueles pontos que sobraram, que ficaram por fazer. Ficaram por fazer porque eram tecnicamente muito difíceis e eram financeiramente muito caros. E, portanto, é esse o trabalho que está a ser feito agora, com muito rigor. Nós temos em todos os parâmetros excelentes índices na nossa empresa municipal, seja na taxa de cobertura da água, do saneamento, as tarifas, as soluções que, do ponto de vista ambiental, vamos implementando, a renovação de redes que está a acontecer, as perdas que têm vindo a reduzir-se de forma muito acentuada. E, portanto, em todos os índices nós temos feito um bom trabalho e é naturalmente muito mérito da engenheira Alexandra Almeida e toda a equipa da Penafiel Verde, obviamente, mas ela será a nossa candidata número 7 na lista, como referi. Depois o número 8 é o Sr. Joaquim Rodrigues, foi Presidente da Junta da Vila de Rio de Moinhos, e o número 9 é o Pedro Barbosa, que foi autarca na freguesia de Iribe. Portanto, nós, na nossa equipa, não temos aprendizes. Temos gente que, como eu já disse, tem competência demonstrada e experiência acumulada. O desafio que aí vem, os tempos que aí vêm, são tempos muito exigentes e nós temos que estar preparados. Na Assembleia Municipal, Alberto Santos, que é uma amizade entre vocês dois de há muitos anos, de lealdade entre vocês, portanto é um projeto que ele começa e que o Presidente depois mantém e depois, claro, deixa a sua marca, porque a dada altura, eu penso que a partir de 2017, isto é uma opinião jornalística que acompanha, acho que o Presidente, o Antonino, começou a fazer o seu próprio caminho, mas está lá. O Alberto Santos é o seu candidato à Assembleia. É o líder da nossa candidatura à Assembleia Municipal, é o atual Presidente da Assembleia Municipal e lidera uma excelente lista. E isso é muito importante. Nós procuramos que a nossa lista à Assembleia Municipal integrasse gente que vai para a Assembleia Municipal para refletir
em torno dos temas que são importantes para o nosso Conselho. Nós não queremos apenas pessoas para fazer número. E por isso temos uma excelente equipa, a começar pelo seu líder, que é o autarca com mais experiência do nosso Conselho de Penafiel, que foi o Presidente de Câmara mais anos em funções e que acompanha a vida do nosso Conselho há mais tempo. E, portanto, é, de facto, um senador da política penafilense e que lidera uma candidatura que tem gente das mais diversas áreas, dos mais diversos domínios, para que, de facto, a nossa Assembleia Municipal seja um verdadeiro fórum de reflexão em torno das políticas municipais. Se me permite, também uma referência ao Agostinho Guedes, que vai logo em segundo lugar, também, que aí faz parte da vossa estratégia, que é o Presidente da Conselhia do CDS de Penafiel, e que eu também lhe mando um abraço e que lhe desejo as maiores venturas. Presidente, Antonino, estamos a chegar ao fim, é mais de 1h30 e com certeza que tínhamos mais 1h30 para falarmos, ou não, ou ainda precisávamos mais para tudo o que foi feito em Penafiel. Eu não sei e deixo-lhe aqui a oportunidade, não sei se há algum tema que não falámos e queira tocar, terei muito gosto e conceder algum tempo para isso. Passámos basicamente por todos os temas, não sei se há algum. Não, no essencial fomos abordando os vários temas. Nós agora vamos também procurar divulgar o nosso programa autárquico. É um programa autárquico com medidas muito concretas. De resto, tivemos a ocasião de o apresentar recentemente numa iniciativa promovida pelo Rotary Clube de Penafiel, que o Novo Canal também testemunhou, e essas medidas concretas e objetivas vão com certeza ajudar a melhorar de forma muito significativa o nosso Conselho e a qualidade de vida dos nossos concidadãos penafilenses. Mas, acima de tudo, e se o Paulo me der a oportunidade, eu queria aqui apenas sublinhar aquilo que já disse atrás, aquilo que disse há pouco. O próximo mandato é extraordinariamente importante para o nosso Conselho de Penafiel. É o futuro do nosso Conselho de Penafiel que está em causa. Nós vamos ter um quadro comunitário a terminar e para o qual temos que estar atentos para poder aproveitar o mais possível no overbooking. É um quadro comunitário que tem que ser negociado para o futuro e se falharmos agora não teremos financiamento a seguir. É o PRR e as oportunidades para vários domínios da governação municipal. E é a descentralização de competências em áreas tão importantes como a saúde, a educação, a habitação, a segurança social. Portanto, não é o tempo da mudança, nem é o tempo da aprendizagem. É o tempo de aproveitar o conhecimento e a experiência de quem efetivamente está dentro dos dossiês e que, se os penafilenses assim entenderem, vai agora terminar um ciclo autárquico. Se o pudermos terminar, tenho a certeza absoluta que, com estes compromissos que assumimos com os penafilenses e que vamos naturalmente honrar, vamos terminar com um Conselho muito melhor do que aquele que encontramos, com mais desenvolvimento, com mais qualidade de vida para todos os penafilenses. E para mim é uma honra, porque eu sou valonguense, mas Penafiel é a cidade e o concelho que eu amo. Como eu tenho dito aqui, digo com muito gosto, porque foi realmente a cidade que me projetou também para a comunicação social e eu não me esqueço disso, são coisas que não se esquecem. Antonino, considero o Novo Canal a sua casa, que eu sei que o considera. Esteja sempre pronto para pedir, seja o que for, porque o Novo Canal é de Penafiel, é Penafiel que mais vem no Novo Canal, e muito obrigado por esta entrevista, acho que foi muito, muito bem conseguida, conseguimos aqui passar por todos os temas, bem claro na sua mensagem, como sempre, aquilo que pretende para o Penafilenses. Boa sorte, muito boa sorte para dia 26, e é esta a nossa missão. Jornalismo de proximidade é isso. É nós acompanharmos diariamente o que se passa no território. E eu tenho a sorte de conseguir acompanhar o que se passa em Penafiel, num concelho que me diz muito e que eu me orgulho muito, onde comecei este trajeto pela comunicação social. O Novo Canal vai estar até ao fim com os autarcas. Vamos apresentá-los todos nesta reta final. Hoje foi a última entrevista. Guardamos esta entrevista para o final exatamente pelo respeito que temos pelos penafilenses. É o concelho, o território que mais vem em Novo Canal. Aqui apresentamos os candidatos. Nós fechamos esta série de quase 600 entrevistas entre Presidente de Junta e Presidente de Câmaras que lançámos ao longo destes 3 meses. Convidámos todos. Acredito, a maior parte veio e acedeu logo à resposta. Acredito que outros que não puderam vir por questões de agenda ou pessoal, mas acredito e sabem que podem contar com o Novo Canal. A todos, muito obrigado. Muito obrigado a todos por assistir a este programa que foi um enorme sucesso de visualizações. Mas mais que visualizações, é informar a população. Essa sim é a nossa missão. Não se esqueça de votar dia 26. Uma boa noite.
Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.